roxo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, Senhor, do mal, que assim seja. Com esta prece, com a permissão dos Espíritos Mentores da nossa casa, nós abrimos a reunião da tarde de hoje com um voto de muita paz para os que se encontram em aflição. Vamos educá-los, se investe bilhões de dólares na educação. Para quê? Para o sujeito se educar muito bem, ajudar a construir sociedades justas, o que é difícil. Ele nunca conseguiu, vamos dizer assim, e depois morre. Mas a próxima geração, então se trabalha em nível de gerações. Quando nossa pedagogia não está ligada à geração, mas à reencarnação, que a próxima geração pode estar, né, inçada de elementos que viveram aqui antes. Nós estaremos na próxima geração, possivelmente. Então é uma pedagogia que atinge o homem no tempo e no espaço. Ela acompanha o indivíduo através do tempo por cada reencarnação. É uma pedagogia que se baseia na eternidade, na perenidade do ser, e não naqueles momentos estanques oferecidos por cada geração. Então é uma coisa muito mais profunda, mais do que a própria pedagogia de Pestalozzi, que Kardec, por sinal, que foi discípulo, reformula. Ele dá uma outra dimensão à pedagogia de Pestalozzi. Ele redimensiona. Ele mostra, por exemplo, porque Pestalozzi tinha chamado de pedagogia natural. Ele mostra o problema das causas e dos efeitos. Ele ia, por exemplo, para o jardim, para, né, um bosque, e mostrava aos alunos aquele problema da causa e do efeito dentro do reino vegetal. Chegou também a demonstrar, no que diz respeito ao reino hominal. Tem um livro chamado Gertrude, 2 volumes de Pestalozzi, onde ele basicamente trata desse processo. Ele quase chega lá, mas o que o impediu? Era protestante. Então é uma pedagogia baseada em valores escriturísticos, que vê o homem como um ser fadado a desaparecer, sumir depois da morte. Pronto, finito. E aí Kardec cria uma pedagogia baseada no processo de reencarnação. Nós não estamos vivendo pela primeira vez, nós não somos a tábula rasa. E é esse tipo de pedagogia que nós poderíamos e vamos trabalhar aqui com adultos e crianças. Não é para reformular revolucionariamente conceitos já, né, cristalizados pelo tempo, mas pegar esses mesmos conceitos e estabelecer sobre ele e trabalhar sobre ele dentro de uma nova perspectiva de vida, criando o quê? A esperança. Porque as pessoas, sabendo que estão fadadas à morte, às vezes entram até em depressão, se desanimam, às vezes se desestruturam, porque é uma convicção já arraigada, já cristalizada, né? Num processo assim, consensual em nível de educação e de valores sociais e éticos, que assustam. As pessoas ficam assustadas, tremem. Às vezes chega diante de um caixão, uma pessoa deitada lá, né, toda durinha. Eu já vi uma pessoa chorando para se acabar. E aí outras dizem assim, mas quanto sentimento, né? Ela está chorando. Mas sabe o que é que aconteceu? Eu percebi, bem só, porque às vezes eu tenho um defeito grave.
eu consigo ver além das aparências, às vezes. Isso é comprometedor, é. Eu senti que aquela pessoa estava chorando ali, era por ela e não por ele. Ela diz assim, meu Deus, um dia eu vou estar aqui assim, que coisa horrorosa, tudo vai desaparecer, vou perder minha identidade, e aí vou desaparecer do rol dos vivos. Isso angustia. As pessoas tremem, né? É um medo pânico que se estabelece. Aí vem a pedagogia espírita e diz, não é por aí. Deus não ia lhe botar na terra, como ele pôs os homens aqui, através de um processo natural de evolução. Não é o criacionismo, é o evolucionismo. Para depois a pessoa morrer, acabou, enfim, vai ser julgado. Que Deus é esse, pelo amor de Deus? Né? Julgado de quê? O que foi que eu fiz? E se eu fiz, a culpa é dele que me criou inferior. É isso que eu iria postular nos tribunais divinos. Uma liminar, por exemplo. Né? Uma ação que me cabe de direito nos tribunais divinos, não. Mas o Criador me fez para uma só vida, e numa vida só não deu para... Não dá tempo de eu me livrar de minhas mazelas e minhas inferioridades. Eu peço então que seja prorrogada a minha vida. Aí talvez Deus reconheça que eu deva reencarnar. E aí reencarno. Pronto. Veja só, isso não é ironia, é apenas uma blaguezinha para mostrar que nós precisamos trabalhar com a pedagogia espírita. Eu sei que isso pode causar espécie em certas pessoas, mas é uma necessidade. Para as pessoas também, para aquelas criaturas, né, que acham que o espiritismo é coisa de ignorante, a mensagem não, a coisa aí não é por aí. Existe, junto à pedagogia espírita, um estudo da sociologia. Nós temos que conhecer o processo sociológico, principalmente da nossa cultura, que é uma cultura sem identidade, sem um biotipo definido, como em culturas mais adiantadas. Não há referenciais de cultura na sociedade brasileira. Por isso uma coisa interessante. Vejam só. O passaporte mais falsificado no mundo é o brasileiro. Porque ele serve para todos os povos. A mescla cultural é tão grande que o japonês pode ter. Vejam só, a mistura de raças é tão grande que é o passaporte mais falsificado. Porque vocês já imaginaram um dinamarquês mulato? Não tem. Ou um mulato dinamarquês? Não tem. Né? Um norueguês da Nigéria? Não tem. Mas aqui tem todos os tipos. Aí é do Rio Grande do Sul. Né? Quer dizer, há toda uma biotipologia característica só da nossa cultura. E aí a doutrina espírita é um desafio para os espíritas, isso é, em nível pedagógico, ético, cultural. Daí a doutrina espírita deveria estar preocupada com esse processo, analisar dentro de fóruns específicos toda essa conjuntura sociológica e antropológica. Saber realmente como agir. E tem uma coisa interessante, a doutrina espírita aplicada de acordo com os processos regionais, as idiosincrasias regionais. Porque existem certas nuances culturais próprias da região Nordeste, da Sudeste, do Norte. Isso levando em consideração vários fatores. Analisar para agir. Era isso que deveríamos estar fazendo. Para saber direcionar a mensagem espírita. Ao escutar, por exemplo, o próprio povo, saber como colocar determinadas ideias e certos valores, principalmente dentro da sociedade atípica e profundamente, né, influenciada pela religião católica.
Aí diz, Albert está atacando. Não está atacando não, minha. Compreendam bem aí, pelo amor de Deus, senão eu deixo de falar aqui. Eu vou fazer uma análise sociológica, eu tenho que falar daquilo que é mais efervescente dentro dessa cultura. Então, falar para o católico sobre imortalidade da alma, a gente precisa saber como falar. Você não viu no cemitério, precisa dizer? Sobre ressurreição. Isso é o estudo pedagógico. É como Kant dizia, na sua crítica da razão pura, nós precisamos conhecer para agir. Reparem, em nível político, um parêntese, o governo cria um organismo, né, para controlar as estatais privatizadas. Esse organismo que foi criado só tem uma pessoa e as estatais privatizadas estão fazendo o que bem entendem. Quer dizer, antes de analisar o fato, a situação, dentro de uma perspectiva política, social, econômica, financeira, lança, quer dizer, é como se fosse o carro adiante dos bois. Isso acontece no Brasil. E nós, espíritas, precisamos fazer um estudo mais aprofundado da cultura brasileira, como fez Cosme Marinho, no seu livro Espiritismo e Socialismo. Ele fez uma análise da sociedade argentina e sugeriu determinadas, né, atitudes espíritas, ou procedimentos espíritas, diante da sociedade argentina. A gente tem que estudar a tipicidade da sociedade, suas características fundamentais, para saber como, né, pregar a doutrina. Não no sentido proselitista, quer dizer, de arrebanhar adeptos, mas cumprindo com o nosso papel, que o papel nosso é divulgar a doutrina. Mas se nós estamos divulgando, como diz os franceses, a troche-moche, quer dizer, de uma forma desordenada, sem uma estrutura, sem uma metodologia. Não adianta fazer congressos, seminários, a gente faz, nós estamos fazendo para vocês, já que nós não podemos abranger a sociedade como um todo, porque a mídia não nos faculta espaço, nós temos barreiras praticamente intransponíveis, então nós estamos trabalhando com vocês. Isso aqui é um laboratório, mas não que vocês sejam manipulados, pelo amor de Deus. Laboratório quer dizer labor oratorium, labor e oração. Esse é o verdadeiro laboratório. Trabalharmos juntos para que possamos formar ideias e valores que estejam de acordo com nossas aspirações imanentes de crescimento moral, ético. É aí a discrepância entre os valores lá fora e os valores pregados dentro da casa espírita. Nós precisamos estabelecer uma interação entre esses valores. Reparem a questão de Jesus. Veja a pedagogia de Jesus aí. Que análise profunda. Aquela questão da moeda. A moeda. A César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Mas era uma só moeda. Quer dizer, duas dimensões e uma realidade. A espiritual e a temporal. A do homem e a de Deus. Isso se chama aporética. É uma técnica que foi usada por Sócrates, por Aristóteles. É uma técnica muito sofisticada, mas que revelava não a inteligência, o talento de Jesus, mas revelava o conhecimento dele, da pedagogia grega. A paideia, por exemplo, a maêutica. A doutrina espírita pode muito bem, nós espíritas podemos nos valer da maêutica para fazer um trabalho pedagógico com as pessoas. Um trabalho de academia, como Sócrates fazia. Por que não? Mas isso é muito elitista. Não é não. Foi aí que se forjou toda uma cultura, a cultura helenística, que até hoje guarda repercussões profundas na filosofia. A filosofia contemporânea não pode se distanciar da base filosófica, que é justamente a promulgada, vamos dizer assim, pelos gregos. E filosofias de vários matizes, mas sempre tendo como figura central o homem. É a chamada filosofia humanista. A doutrina espírita também segue a filosofia humanista, quando põe o homem como ser eterno, como fulcro, como ponto central de toda a sua pedagogia.
de todos os seus ensinamentos. Ela visa o homem, como a pedagogia cristã, a de Jesus, ela visava o homem para que o homem renovado pudesse construir sociedades mais justas em relação a ele mesmo, porque quando o homem cria uma sociedade justa, o beneficiado é ele, homem. A sociedade não tem uma identidade própria, não tem vida específica, tem a vida que o homem lhe deu. E de acordo com o homem, a sociedade vai ser o seu espelho. Por isso que Benedetto Croce disse uma coisa interessante, um filósofo também de nossa era, disse: o espelho d'água que reflete a paisagem faz parte da paisagem. Aí está o homem. Ele é a própria sociedade, porque ele a construiu. Ele é o artífice da própria sociedade. Ele é o construtor de todos os valores. Se se pensar em termos não reencarnacionistas, aí a coisa toma um outro rumo. A sociologia se restringe, ela se limita. Mas se se pensar em termos paligenésicos, ou seja, de reencarnatórios, ela aí se distende. Ela vai encontrar o homem em diversas épocas da sua existência, do passado ao futuro. Vocês veem uma coisa interessante. Sócrates e Platão brilharam, né, na Grécia clássica, 400 anos antes de Jesus, 4 séculos antes de Jesus. Vejam só. E aí, mais de 2.000 anos, mais de 2.200 anos, eles reaparecem em Paris para trabalhar com Kardec. E aí, se não estudar o pensamento socrático e platônico, e o platônico seria justamente toda uma conjuntura, todo um processo do próprio pensamento socrático, vai ser difícil entender determinadas ideias filosóficas no Livro dos Espíritos. Mas não é aquela filosofia barata, de frases de efeito, como aquela contenda, aquele entrevero que houve entre Marx e Proudhon. E Marx escreveu um livro, a Filosofia da Miséria. Tem um livro dele, A Filosofia da Miséria. Que livro! Depois do Capital. Aí Proudhon escreveu um livro assim, A Miséria da Filosofia. Então não é essa filosofia que fica ao sabor de 2 gênios, claro, mas 2 gênios que pensavam que iam desaparecer no túmulo. A sua genialidade é apenas para aquele momento, para aquela época. Depois desapareceria. É um processo muito enigmático para o próprio homem. Quando o cérebro procura saber que ele, o homem ainda está nas fibras da evolução. Quando o cérebro estuda o cérebro, é um dos maiores contrassensos que existe. Vocês já pararam para pensar nisso? Mas eu só uso 10% do cérebro, a ciência diz, né? Por que para onde vão os 90%? Né? Vai virar carniça? É? Por que a gente não pode usar os 90%? Que lei é essa? Quem disse isso? Os 90%? Veja, olha, isso é uma estutice, isso é uma bobagem. Isso não existe. Não é questão de usar 10%, nem 15%, nem 20%. O espírito vai se utilizando do mecanismo que ele próprio elaborou, que é o perispírito e o corpo físico, para agir na sociedade e age conforme as suas limitações. A limitação não está no cérebro, está no espírito. E aí vem o aspecto filosófico e o aspecto ético, que determinadas disciplinas não admitem. Porque nihilistas, porque mecanicistas, muito racionais. Esse negócio de espiritismo é coisa de superstição, não é não. Então, Corme Marino fez um estudo profundo da sociedade latino-americana e de um modo particular a do seu país. O espiritismo teve um surto de desenvolvimento que atraiu
a elite do pensamento argentino. Vários grandes pensadores argentinos se voltaram para o espiritismo, como Humberto Mariotti, como César Borgo, como Natalio Cecarini. Eles ficaram assombrados com a profundidade filosófica, sociológica e antropológica do espiritismo. Redimensiona a evolução, redimensiona a sociologia, a ética, o direito, por exemplo. Principalmente aquele direito chamado direito natural. O que é o direito natural? É a conquista do homem através do tempo. É o direito que está nele, homem. Ele é o portador, é ele, através dele, que o direito transita através da história. É através do direito natural, como o direito à vida. E outros direitos surgirem em função do direito à vida, como o direito de propriedade. Não é uma questão, assim, socialista. Não é uma questão capitalista. É um direito que o homem tem e que se projeta na sociedade. O direito, nesse caso, não é adquirido, é imanente. Quem trata desse aspecto em filosofia do direito é o grande mestre brasileiro Miguel Reale. A filosofia do direito. Então o direito está no homem, como todas as suas ideias, seus valores, tudo a sociedade espelha todo esse processo. Mas infelizmente o homem está criando uma sociedade às cegas, e aí os conflitos, as dissensões, os dissabores, as incompreensões, porque ele, sendo um ser eterno, age como um ser que nasceu para a morte. E aí o contrassenso de todos os contrassensos. O homem é um ser infinito, laborando dentro de um processo finito. Aí o conflito. Ele cria a sociedade para a geração que vem, quando ele deveria estar criando sociedades para quando ele voltar. É uma diferença fundamental. O homem pensa como nihilista, ele age como nihilista, ele recusa os valores espirituais e faz da religião apenas um segmento da sociedade. A religião é um dos segmentos da sociedade, é um dos componentes da sociedade, religião, família, Estado, aí por diante. Quando isso não é verdade, e não deveria ser verdade, melhor dizendo. É um processo natural. A intervenção do homem no ambiente social. Se ele se admitisse um ser eterno, regido por uma lei chamada lei de causa e efeito, olha, nós estaríamos numa situação muito melhor. Nós estaríamos perseguindo a paz. Todos anseiam pela paz. A paz que também brutalmente se estiola no túmulo. A paz morre com seu conquistador. Não é uma vitória. E a rigor não é nem uma conquista. Porque ela também está fadada à morte. Porque a quem ela animou vai desaparecer. E ela também. Então a paz de que se fala é a paz que se estiola, que desaparece com o homem. Quando a verdadeira paz, a paz do espírito, é aquela que se conquista aos poucos. Aí sim é uma conquista. E paradoxalmente, a paz se consegue com a luta, com o conflito, com o tumulto. É como disse uma vez um certo pensador, chamado Charles Baudelaire, que escreveu um livro, As Flores do Mal. Ele disse uma coisa lapidar, quanto ao problema do bem e do mal. Há pessoas que procuram fazer o bem, mas são más. Por que elas precisam conhecer o bem? Porque em conhecendo o bem e sendo mais, eles vão combater o bem. Isso é dialética pura. Conhecer o bem para combater o bem. Conhecer o mal para consolidar o mal.
Isso, quando essa sentença baudelairiana foi propagada em Paris, foi divulgada, olha, foi o maior frisson, como dizem os próprios franceses. Conhecer o bem para combater o bem. Conhecer o mal para consolidá-lo. É isso que as sociedades modernas fazem. E sofisticadamente, diga-se de passagem. Parece um absurdo o que eu estou dizendo aqui, mas é a pura realidade. Repara o que Jesus fez dentro da sua pedagogia. Ele entra na sociedade, ele procura se imiscuir no íntimo, no âmago da sociedade do seu tempo. Ele não se encastelou, não ficou na sua torrezinha de marfim de espírito superior. Ele ficou lá usando roupas bonitas, suntuosas, esperando os fiéis. Ele foi para dentro da sociedade. Ele se volta para a sociedade e trabalha com o homem. Evidencia o que é? Esse problema do bem e do mal. O que é que ele faz de suas parábolas? Aquilo que era o bem se transforma em mal nas parábolas de Jesus. Então Jesus conhecia o bem para combater o mal. Aí é que está. E os pensadores negativistas conhecem o mal para combater o bem. Negar a reencarnação é combater o bem. Olha aí uma das provas inequívocas do desequilíbrio humano. Combater a reencarnação, porque é um bem para o homem. No momento que uma pessoa diz, do alto da sua intelectualidade balofa, eu não acredito na reencarnação, ele está combatendo o bem. E vai ter que responder por isso. Ele não vai ficar impune. Ele não é inimputável diante da lei que prescreve o bom senso, o equilíbrio e a sensatez. Ele vai ter que responder. O trabalho de Jesus, para mim, é um trabalho inteligentíssimo. Eu não vejo o trabalho de Jesus como a caridade, o amor. O trabalho de Jesus é profundo. Que sociologia! Como ele penetra nas consciências dos homens. Exuma o homem. Ele traz o homem para a luz forte da verdade. E faz com que o homem, através do constrangimento, porque ele, na verdade, foi um libelo, pegasse a doutrina dele e disse, olha, isso aqui é perigoso. Vamos transformar isso? Vamos fazê-la segundo a nossa vontade, as nossas ambições, as nossas paixões, a nossa cobiça? E assim fizeram. Era uma vez um homem chamado Jesus, que ditou a maior de todas as histórias para a humanidade. A história do amor. Mas não aquele amor que se estiola, aquele amor que se embrutece, aquele fogo que arde sem se ver, como dizia Camões, aquele contentamento descontente, mas o amor espiritual, aquele que ainda nós não conseguimos conceber, porque jamais tentamos praticá-lo. Muita paz.